Galera, vamos falar aqui agora na prática sobre os métodos de análise. Primeira questão na tela vai falar o seguinte: uma diagonal de treliça de aço ASTM A36 está submetida a um esforço de tração concentrado de projeto. Então é uma solicitação de projeto igual a 100 kN. Significa que eu já apliquei todos os fatores aqui para chegar nesse valor final. Igual a 100 kN, decorrente de uma combinação normal de ações. A área bruta da seção necessária, para que a diagonal atenda ao estado limite último de escoamento da seção bruta é igual a... Então eu sei que a solicitação de projeto tem que ser menor ou igual à resistência do material de projeto. Ora, mas aqui eu falei de força. A minha solicitação, na verdade, foi um esforço normal. Então eu tenho que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, se eu tenho um esforço normal de resistência, eu tenho que calcular... Aliás, se eu tenho um esforço normal solicitante, eu tenho que calcular o meu ND, aliás, o meu RD, que é a resistência de projeto. Que também vai ser, no caso aqui, ó, só para que a nomenclatura fique correta, eu vou falar que eu tenho um esforço normal solicitante de cálculo, tem que ser menor que o esforço normal resistente de cálculo, de projeto. E aí, começo a introduzir para vocês alguns conceitos trazidos pelas normas, né? Alguns coeficientes. Se eu estou falando do aço ASTM A36, eu sei e saiba que isso na estrutura metálica faz diferença para concurso, vale a resistência ao escoamento 250 MPa. Ele é da norma americana, esse aço ASTM A36, equivale em resistência de escoamento ao nosso aço de média resistência, que é o aço MR250, tensões de escoamento de 200 MPa. Está inclusive em vermelho para você lembrar. A aula de metálicas você vai aprender isso, mas agora você precisa entender para esse cálculo. E os coeficientes das resistências que eu aplico para o escoamento no aço estrutural, o meu coeficiente de minoração da resistência, o meu γm, é 1,10. Então, ora, se eu sei qual é a tensão de escoamento e eu sei qual é o coeficiente de minoração da resistência, eu transformo, como que eu acho a minha normal resistente de cálculo? É a tensão de escoamento vezes a área, dividido pelo meu γm, coeficiente de minoração das resistências, e aí eu consigo comparar ND com NRD. Fazendo isso, isolando a área, já que eu conheço a minha força de projeto, isolo a área, tem que ser maior ou igual a 4,4 centímetros quadrados. Gabarito letra C para essa questão. Mais uma, FGV. De acordo com a NBR 6118, os coeficientes de segurança para minoração das resistências do concreto e do aço são, respectivamente... Ora, ela usou o termo ruim, termo que não é o 100% correto. Por quê? Porque não é o coeficiente de segurança. Coeficiente de segurança é quando o dimensionamento é feito com o método dos estados limites. Está falando do... Aliás, quando o método o dimensionamento é feito da tensão admissível. Lá eu falo de coeficiente de segurança. Tensão admissível, coeficiente de segurança. Quando eu falo de estados limites, eu falo de coeficientes de majoração ou de minoração dos esforços. Então, o termo correto seria o coeficiente de ponderação das ações ou das resistências. Nesse caso, ele quer saber o coeficiente de ponderação das resistências, o γm, que minora as resistências. Olha, eu tenho mais incerteza em relação ao aço, aliás, em relação ao concreto, do que ao aço. Então, o do aço tem que ser menor do que o do concreto. Vamos ver se, pelo menos, está condizente. Se eu for na 6118, eu vou ver que o γm do concreto é 1,4, por isso que chama γc, ou γ do concreto. E o γ do aço, esse γs, é 1,15. Então, o gabarito aqui, 1,40 e 1,15. O aço tem que ser menor. Ora, porque aqui eu já conseguia, só para eu saber, quer dizer, o aço tem que ter resistência, o coeficiente menor do que o do concreto, já conseguiria descartar duas opções, A e a D. Mais uma questão. Segundo a ABNT,
6892, a tensão de escoamento do aço é a tensão a partir do qual o material sofre o fenômeno de escoamento, onde há deformações plásticas sem incremento de força. Nós não estudamos ainda, mas vamos estudar. Esta propriedade pode ser obtida através de ensaios de tração e é utilizada para alguns cálculos de dimensionamento de estruturas de concreto armado. Um vergalhão usado para compor a armadura de uma viga, feito de aço CA50, possui tensão de escoamento de cálculo para combinações normais últimas em MPa igual a. Ora, se o aço é CA50, é o aço para concreto armado, com resistência ao escoamento, com resistência característica ao escoamento de 50 kg-força por milímetro quadrado. Ninguém usa mais essa notação, a gente já familiarizou com o sistema universal, então a gente vai usar para tensão Pascal. E fazendo a transformação, a gente tem aqui 500 MPa, que é a resistência ao escoamento deste aço. Mas lembre-se, ele quer saber a tensão de cálculo, é aquela que recebe, pelo método dos estados limites, um coeficiente de minoração. Esse coeficiente, como nós já vimos, é o 1,15 para o aço, acabamos de ver na questão anterior. Então a resistência, eu poderia chamar isso daqui também de resistência ao escoamento, a resistência de cálculo, meu Rzinho, que eu transformo aqui, quando a gente fala de tensão, você vai ver que as normas utilizam esse F, mas a resistência é 434,78. Repito, bastava entender a ordem de grandeza para resolver o problema. Não preciso resolver todas as casas decimais para marcar o gabarito. Questão do IBFC. Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente. A relação entre a tensão máxima que o material poderia suportar, tensão última, tensão máxima, tensão limite, e a tensão admissível é definida como coeficiente de segurança ou fator de segurança. Gabarito dessa questão, letra C, muito simples também. Mais uma questão agora da CESP-CEBRASP. Diz o seguinte: o coeficiente de segurança pode ser considerado uma medida da incerteza do projetista quanto aos modelos analíticos e às teorias de falha, bem como os dados das propriedades do material utilizado. Falou que considera só isso? Não, falou que leva em conta isso daí. Muitos outros fatores, mas incompleta não quer dizer que esteja incorreta, principalmente para a banca CESP. Quando ele tivesse falado que só leva em conta esses dados, aí poderia estar errada. Mas como ele cita que o coeficiente de segurança ele é uma medida da incerteza quanto a diversos fatores, sim, essa questão está correta. Embora tenha tantos fatores que também estão embutidos no coeficiente de segurança e que não foram mencionados pela questão. Nem por isso ela é tida como errada. Mais uma, o fator de segurança. Veja, você vai ver FS, fator de segurança, ou CS, coeficiente de segurança. Em um cabo de aço corresponde à razão entre a carga de ruptura, ou carga última, ou limite, carga de ruptura mínima do cabo, e a carga de trabalho aplicada. Então veja que aqui ele usou carga de ruptura mínima sobre a carga de trabalho, ou seja, a tensão atuante um sobre o outro. É o meu que ele chama de FS, coeficiente ou fator de segurança. Veja, desavisadamente você pode achar que essa tensão de ruptura mínima não é a minha tensão limite ou tensão última. Mas preste atenção, se eu tenho uma peça que resiste a certos níveis de tensão, mas ela eventualmente não é homogênea, tem algumas partes que são mais resistentes e outras menos resistentes. Essa peça ela vai se romper quando atingir qualquer um dos pontos a sua tensão de ruptura. E quem vai romper? Quando atingir a tensão de ruptura mínima da peça. Porque a tensão de ruptura máxima da peça nunca vai ser atingida, porque ela já vai ter sido rompida quando atingir a tensão de ruptura em alguns pontos. Pense numa peça, por exemplo, numa barra onde eu faço um furo ao longo da área. Quando eu faço uma tração, a ruptura ocorre onde a tensão de ruptura é maior, onde tem menos área. E aquela tensão ali é que vai determinar a ruptura do meu material. Então, quando eu tenho
um material que, por eventualmente, tenha características distintas dentro da sua composição, mas que em algum momento eu atinjo a ruptura mínima, em algum ponto, já houve ruptura completa. Então, essa ruptura mínima ficou um termo um pouco estranho, mas é isso. A tensão de ruptura. Por que ele não falou tensão máxima de ruptura? Poderia falar e também está certo, porque ele estaria considerando a tensão última do material. Aqui, quando ele falou tensão de ruptura mínima, não é a tensão mínima que o material é submetido, é a tensão que rompe. A primeira tensão que rompe, a menor tensão que rompe. Então não deixa de ser, tensão última, tensão limite. Por isso, o gabarito também dessa questão é correto. Mais uma questão da FGV. Uma barra de aço com seção retangular em equilíbrio está sujeita a uma força axial de tração de 40 kN. A resistência ao escoamento e o coeficiente de segurança do aço são 250 MPa e 1,25 coeficiente de segurança. Opa, já falou do método das tensões admissíveis. Sabendo que a relação entre as dimensões da seção transversal da barra é igual a 2, suas dimensões necessárias são, então, sujeita a um esforço axial de tração de 40 kN, como ele não falou nada, vou considerar que esse já é, aliás, aqui nem entra o de projeto, né? Entra a força atuante, a força normal solicitante. A gente sabe que a força normal, então, solicitante, tem que ser menor do que a força normal resistente para aquela estrutura. Mas eu posso comparar normal com normal, mas posso comparar também tensão com tensão. Inclusive, quando a gente falar de coeficiente de segurança, a gente não necessariamente está falando de tensão, ele pode ser a relação entre a força última ou força limite e a força admissível do material, ou entre o momento limite e o momento admissível. Eu tenho que comparar grandezas iguais, força com força, momento com momento, tensão com tensão. Claro que o mais utilizado, a gente usa sempre essa comparação, que a tensão, então, coeficiente de segurança é a tensão limite sobre a tensão admissível, mas pode ser a força axial limite sobre a força axial admissível. Neste caso, a tensão atuante na minha estrutura, ela é exatamente força sobre área, como a gente tem aqui a área do retângulo 2L vezes L, fica 2L ao quadrado, e a tensão atuante, que de fato está atuando na estrutura, tem que ser menor do que a que é admissível. Como que eu calculo a tensão admissível? Eu calculo ela aqui. Ó. A tensão que eu admito na minha estrutura é a tensão limite, que já foi dada, dividido pelo coeficiente de segurança. Essa é o que eu admito. Essa é a máxima, porque ela eu admito com uma certa folga. Quando ela for atingida, eu sei que o meu material não esgotou sua capacidade resistente, mas ele chegou num nível crítico. E eu tenho ali uma sobra para um eventual erro, uma eventual incerteza. É o coeficiente de cagaço, como é chamado por alguns na engenharia civil. A tensão atuante, ou seja, aquilo que existe, nunca pode ultrapassar a tensão admissível, porque se ele ultrapassa, aliás, ele pode ultrapassar, pode não levar à ruptura, mas eu não dimensiono para isso. Se a tensão atuante, vamos lá, a tensão atuante passar a tensão limite, ruptura. Se a tensão atuante passar a tensão admissível, não quer dizer que ela rompeu, porque eu tenho ali um coeficiente de segurança. Mas o dimensionamento é feito para que ela não passe a tensão admissível. Porque dentro das condições normais de temperatura e pressão, ela tem que trabalhar dentro das tensões que eu admito, com o meu coeficiente de segurança embutido aqui dentro da tensão admissível, que é a tensão limite sobre o próprio coeficiente de segurança. E a atuante? Força sobre área. Tensão normal, média, quando a gente calcula para a seção transversal. Fazendo isso, e fazendo a solução do problema, resolvendo algebricamente, comprimento mínimo 10 milímetros para a nossa estrutura. Gabarito da questão, letra B. Esses foram, então, os exercícios sobre os critérios de dimensionamento, né? Métodos dos estados limites, método das tensões admissíveis. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, entendido para não errar na hora da prova.